O que é que a gente tem? Era. Tem o que aqui era para fazer? O que é isso? Era. Tem um exercício legal. Legal nada, né? Era. Vamos fazer, vai. Vamos. Tem que fazer, né? Aprender. É o formato aqui de apresentação, raiz na raiz, soma. E a tabela era? Olha, vamos lembrar da nossa tabelinha fundamental, hein? Isso não vem no exercício do vestibular, hein? Não vem. Isso aqui tem que saber. Sim. E pode acontecer que no exercício ele te deu alguma informação, tá? Sobre cosseno, seno, tangente, de algum ângulo e o valor dele. É possível, mas não é o caso, não foi. E aquela tabelinha de 30, 45 e 60 graus são os ângulos notáveis. Seno, cosseno e tangente. Tangente é a divisão de seno por cosseno. Ó. Tanto é, tá vendo? Ó, que dá 1, né? Por quê? Porque são iguais a divisão de seno por cosseno. Ou seja, seno de 45 é igual ao cosseno de 45. E, se você quiser lembrar, seno de 30 é igual ao cosseno de 60, assim como o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Isso por quê? Porque o seno e o cosseno dos ângulos complementares, como assim complementares? Era a soma dá 90 graus. Então, olha, 30 mais 60 é 90. Portanto, os ângulos o seno e o cosseno vão ser iguais. De 30, cosseno de 60, cosseno de 30, seno de 60. Tá aqui, ó, 45 graus mais 45 não é 90? Olha lá, são iguaizinhos o seno e o cosseno. E tem aquela brincadeirinha que se você quiser guardar, anota lá para não esquecer que, em termos de fração, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz quadrada do numerador. Ok? Aí você guarda essa informação, tá certo? Se não, Vamos ver se isso era uma porta retangular de 2 metros de altura. Aqui é uma porta, tá? Uma porta retangular, né? Tudo retângulo, de 2 metros de altura. Ok. Por 1 metro de largura. Ó, por 1 metro de largura. Ok. Gira 30 graus, ela vai abrir, essa porta, alguém vai abrir, vai girar 30 graus. Ok, conforme a figura. Então, a porta estava fechada, lá alguém abriu e aqui formou um ângulo de 30 graus. A distância entre os pontos A e B em metros é. Ele quer saber essa distância, ó, que é essa diagonal, tá bom? Essa diagonal aqui, ó. É isso que ele quer saber, que eu chamei aqui de x. Então, deixa eu colocar aqui bem legal. Vamos escrever de branco mesmo, que a gente quer a medida x. Ok? O que tem como resposta é a medida x que a gente quer. Ok. Vamos voltar ali de branco mesmo. Tá, e o que a gente vai fazer aqui era para achar? Se a gente, né, a gente tem aqui a informação de que aí eu tenho um triângulo, a medida AB, eu tenho esse triângulo aqui que é retângulo, que eu conheço a altura da porta, mas eu não conheço essa medida aqui, tá certo? Não conheço essa medida, tá? Eu só sei que essa medida é igual a esta, isso é verdade, né? Aqui a abertura da porta, aqui a abertura da porta, formando lá 30 graus, lá, né, o ângulo. Aqui é o seguinte, essa medida da largura é a mesma medida aqui. Você abriu a porta, continua a mesma medida, que vale 1 metro. Aqui um ângulo de 30 graus entre eles. Então, é o seguinte, aqui eu não posso fazer nada ainda, porque não tenho y, quero x. Eu posso muito bem aplicar Pitágoras, né? Mas eu não tenho o y, mas o y a gente vai ter daqui, ó. Então, nós vamos trabalhar ali em cima para achar o y e depois determinar o x. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é determinar o y. Mas, como é que determina o y? Olha, aqui é um triângulo, essas medidas são iguais, eu quero o lado oposto ao ângulo, formado por esses dois lados, que quando abriu a porta, e formou um ângulo de 30 graus. Então, isso é o quê? Lei dos cossenos. Eu vou aplicar a lei dos cossenos para achar o y, que é o mesmo aqui embaixo, né? Por quê?
Porque eu conheço os dois lados que formam o ângulo, conheço o ângulo, eu quero achar o lado oposto. E aí, como é que faz? Quando a gente tem esses elementos, são 4 elementos. 1, 2, 3, 4, eu quero y. Então, vai ficar assim. Como é que se aplica a lei dos cossenos? O lado oposto ao ângulo ao quadrado, ou seja, y ao quadrado, vai ser igual. Esses dois lados, cada um ao quadrado e somado, os lados que formam o ângulo, né? Ou seja, 1 ao quadrado, que nem precisava fazer, né? Mais quem? 1 ao quadrado, menos 2 vezes o produto dos lados, esses mesmos lados que formam o ângulo, vezes o cosseno do ângulo. Isto é lei do cosseno, ou lei dos cossenos, certo? Tem que ser aqui o lado oposto ao ângulo. Ó. O lado oposto ao ângulo, os outros dois ao quadrado somado, menos 2 vezes os outros dois, cosseno de θ, ou né, de 30. Então, y ao quadrado, que é o nosso y, que a gente quer, 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado também é 1, menos 2 vezes, ó, 2 vezes 1 vezes 1. Cosseno de 30, olha lá, cosseno de 30. Vamos mudar de cor aqui, era para eu marcar, para o pessoal enxergar, ó, cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus, que é o mesmo do que o seno de 60, lembra? Tá? Então, aqui vai ser raiz de 3 sobre 2. É o nosso valor do cosseno de 30. Y ao quadrado vai ser igual, ok? Aqui soma é 2. Aqui vai ficar menos raiz de 3. Por que menos raiz de 3? Explica para nós. Olha aqui, ó, simplifica, né? É um produto, simplifica. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. E, finalmente, como é lado de figura, não tem negativo, finalmente, o nosso y, o y é igual à raiz quadrada de quem? De 2 menos raiz de 3. Dentro da raiz, né? Porque aqui é o quadrado, tira a raiz. Eu não vou ter aqui o mais ou menos, porque trata-se de quem? De figura geométrica, de lados, medida de comprimento, né? Portanto, valor absoluto. E aí, agora sim, eu conheço o valor de y, aqui é um triângulo retângulo, aplica Pitágoras e determina o x, que eu vou fazer aqui do lado, tá ok? Para ficar até mais espaço. Certo ou não certo? Certo. Então, vamos lá. Eu vou aplicar ali, vou mudar de cor, vou colocar um branco. E a gente agora vai calcular o x. Para calcular o x, a gente vai pegar aqui, que é a medida, né, que a gente quer, vai pegar esse triângulo retângulo e aplicar Pitágoras. Ou seja, x ao quadrado vai ser igual. Esta medida ou esta ao quadrado, pode ser o 2, 2 ao quadrado, que é o cateto, mais o outro cateto, certo? Que é o y, que é essa medida aqui, raiz quadrada de, né? Raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3, tudo isso ao quadrado. Se quiser colocar no parênteses, pode. Aí eu tenho x ao quadrado vai ser igual 4. E quando eu pegar tudo isso e levar ao quadrado, vou até mudar de cor para que você sintonize melhor. Aqui simplifica, ó. Aqui simplifica, ok? 2 daqui com 2 daqui. O que sobrou ali dentro? Sobrou o mais, né, que é mais, né? Mais, é positivo ali o 2, menos o raiz de 3, raiz quadrada. Perfeito? Aí eu tenho x ao quadrado igual, esses dois soma, que é 6, menos raiz quadrada de 3. Não dá para somar, que não são termos semelhantes. Ah, agora beleza. Quem é o nosso x que a gente está procurando? É a raiz quadrada de tudo aquilo ali. Certo? Ou seja, raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 3. Esse é o nosso valor de x, é o que a gente estava
procurando para resolver o exercício. Certo? E aí, portanto, a resposta é... Olha lá, letra E, né? Raiz quadrada de 6 menos 3. É a nossa letra E. Legal? Ok? Não é um bom exercício? Um bom exercício para você treinar, para você ir bem no que você precisa de merecimento e conquistar. Perfeito? Então, sucesso!